Oi, oi! Boa noite! Eu vou colocar o título aqui para receber a galera. Empreendedorismo cíclico. Oi, Sol, já chegou, nossa convidada já chegou. Só um minutinho que eu tô colocando aqui pra gente. Karen, minha flor! Bem-vinda, Gui! Bem-vindo! Pronto aqui. Você que está vendo essa gravação, né? Depois de a gente ter finalizado a live, fica à vontade para passar um pouquinho para frente, porque agora eu vou receber a galerinha, né? E aí você já pode adiantar um pouquinho, tá bom? E aí, Cadu? Não, a live vai ser aqui, Gui. Ai, ai. Que bom que vocês estão chegando. Karen, quanto tempo, amada. Saudade de você. Vamos aguardar a galera entrar um pouquinho antes da Sol chegar e já trazendo uma breve introdução, né? Hoje a gente vai falar sobre um tema muito, muito querido, que tem sido muito investigado por mim e muito vivido pela Sol, né? Que é o empreendedorismo cíclico, que vai muito além, né, do feminino. Algumas pessoas podem, assim como eu, né, já fiz isso, algumas pessoas podem associar apenas ao sagrado feminino, mas vai um pouco além. E a gente vai trazer isso aqui hoje para a gente discutir. Vamos chamar a Sol, então? Chega aqui, entra na roda, vamos conversar. Oi, Sheila, tudo bem? Oi! Oi! Aê! Tudo bem, Sol? Bem-vinda à nossa alcateia. Bem, nossa, que delícia! Uma honra estar aqui com você, uma honra estar aqui com o pessoal que te segue, que te curte, né? O pessoal que está sempre com você aí. Então, boa Sim, noite uma para você. alegria. É uma alegria Não te sei se receber, amada. a iluminação está muito boa aqui, estou testando aquele negócio que o Pode Patrick testar. para Fica à ver se vontade para testar. como a luz fica melhor, né? Sim, é Faz só nesses sentido. momentos que a gente vai saber, né? Fazendo. Então, pode ficar à vontade para testar. Oi, Eu testo Márcia. sempre na hora que eu estou fazendo, conforme o dia o pessoal tá me vendo, a gente vai testando aqui. Tem Sim. até um controle remoto, como é chique o negócio. Eu só acho que se você descer um pouquinho a câmera, para você ficar um pouquinho mais para cima, sabe? Porque senão seu rostinho vai ficar muito nos comentários pra gente. Aí, melhorou. Assim, fica Aí, mais melhorou pertinho. bastante. Isso. Pois é, gente, Sol. Vamos lá, eu conheci a Sol, gente, num grupo de empreendedores que eu participo, e foi uma grande alegria, de verdade, porque a gente começou a trocar, assim, mensagem como se a gente conhecesse há tempos, né? E aí a gente começou a trocar algumas coisas, assim, a gente falava, vamos fazer uma live e tudo mais, e aí saiu um tema, depois a Sol chegou com uma outra coisa, eu falei, nossa, você também faz isso? Que massa, porque eu também faço isso. E aí a gente começou a conversar, a trocar, e a gente resolveu trazer essa conversa aqui para a roda, né? Abrir essa conversa junto com vocês. Então, para vocês que estão nessa live, né, eu te convido a mandar essa live para alguém que você conheça, para alguma empreendedora, né? E ficar aqui com a gente até o final, porque só Deus sabe como essa live vai terminar. Pois é. Surpresas podem rolar. Ah, quando a gente faz, por isso chama live, né? Por isso que eu falo, É, né? Como diz o velho jargão, quem sabe faz ao vivo. Então eu já tive live que meu cachorro entrou, começou a latir. E já tive live que aí meu marido entrou, enfim, né? Que cai a conexão. Então, ao vivo é só assim. história. Então, a gente tem, claro, né? Uma coisa que a gente vai seguir do assunto, mas como você falou, como vai terminar? Não sei. Então, se der Não tempo, depois sabemos. eu queria passar um exercício para o pessoal que está aqui, tanto para homem quanto para Com mulher, para quem tá certeza. aqui, que vai ajudar, às vezes, sabe, dar uma descarregada, né? Ainda mais a Ótimo. gente Ótimo, que a gente faz, recebe. que a gente empreende, né? Muitas vezes, eu, você, né? Acho que uma boa parte está aqui, que é a gente empreende sozinha, né? Então a gente faz, Sim. a gente é vários braços da empresa, pelo menos eu sou assim. Por enquanto, Ah, por pretendo enquanto. crescer com relação a isso. Mas Amém. esse tema que você trouxe do empreendedorismo cíclico, ele acho que é uma coisa que a gente precisa olhar isso com muito carinho Sim, para nós que somos mulheres, que empreendemos, e também para as empresas, né, que tem, né, um quadro, né, muito grande de mulheres. Eu acho que é necessário a gente nossa, olhar para demais. isso.
Demais. Mas antes de a gente entrar no tema até, Sol, me fala, aliás, fala pra gente, o que que você gosta de fazer, né? Como que você quer se apresentar? Fica livre para trazer quem você é, seus gostos. Conta aí pra gente quem é a Sol. Ah, bom, enfim, né? A Nádia, como a Kézia falou, nós nos conhecemos há o quê? 15, 20 dias? Parece que Por se aí. conhece há muito tempo. Quer dizer, então, a nossa alma já estava conectada, só faltava um empurrãozinho. E você sabe que assim, eu tenho amigas que eu conheço que foi através de grupos de online, amigas que eu não conheço assim fisicamente, mas a alma já se conhece. Então, a gente sou muito grata a essa conexão de internet que a gente tem, por conta de a gente faz tantos amigos, tanta coisa bacana que isso pode nos trazer, então eu gosto bastante. Então, eu sou a Sol Medeiros, eu conheci a Kézia num grupo de empreendedoras. O meu foco vou falar um pouquinho do meu trabalho, depois também posso falar um pouquinho de mim. O meu trabalho é focado, né, no ser humano para tratar as pessoas de uma forma integrada, né? Então, tudo que a gente pensa, do que a gente sente, né, da energia, né? Uns falam energia, outros falam alma, né, que habita meu corpo, sem vínculo religioso nenhum, obviamente, e das questões físicas. Então, nós somos esses 4 pilares. Estou com uma cadeira, por exemplo, aqui, que eu estou sentada. Então, esses 4 pilares, eles têm que estar equilibrados, têm que estar com a mesma força, né? Como se fosse mais ou menos 25% para cada um. Então, quando um pé da minha cadeira fica meio manco, né? Eu ainda fico ali sentada, é um desconforto, mas aí a vida segue. E aí eu acabo sobrecarregando os outros, aí é um outro que vai ficando manco, e aí quando a gente vê, a gente já está em desequilíbrio, desalinhado, em desarmonia, a gente já está surtado. Como eu tenho recebido muitas pessoas aqui, como eu sou terapeuta, então eu recebo muitas pessoas de julho para cá, quando eu voltei a atender presencialmente, acho que eu nunca atendi tantas pessoas com a mesma questão, né? Síndrome de Burnout, ansiedade, né? Enfim, não importa o nome. O que para mim importa? Que é esse desequilíbrio. Em algum momento a gente se perdeu no caminho e tá tudo bem de se perder, porque eu também me perco, a Kézia se perde. Então é porque eu tô falando aqui que eu sou terapeuta, que eu sou mega blaster, sou a equilibrada. Não sou. Também tenho os meus desajustes aí que eu vou contar as histórias. Então, meu trabalho é focado nessa questão de trazer essa consciência para as pessoas, que a gente não é só essa matéria, o 3D. A gente vive na matéria, na terceira dimensão. Mas a gente tem outras questões que elas precisam ser levadas em conta, em consideração, tanto quanto cuidar do meu tempo, do meu corpo. Essas outras questões emocionais, principalmente, que é o grande foco do meu trabalho, que é que a gente precisa cavocar lá no cerne da questão para achar a grande fonte desses desequilíbrios. Então, o meu trabalho é isso. A base dele é a medicina chinesa, mas eu também trabalho com outras terapias que ajudam a tirar esses pensamentos fixos, ideias que a gente vai criando ao longo da nossa linha do tempo, né? Então, a Sol hoje, né? Eu sou quem eu sou de tudo que eu vivi, né? E eu acredito que eu já vivi em outros tempos. Então, eu sou tudo isso que eu já vivi. E tá tudo certo. Eu trago esse aprendizado da minha vida, né? Trago muitos exemplos meus, que eu já contei um pouquinho da minha história para a Kézia, trago para cá. Porque assim, se eu, né, conseguir sair do buraco, né? As pessoas também conseguem. Hoje eu ainda caio no buraco, mas hoje eu saio com muito mais facilidade do que antes. Então, antes eu ficava naquele buraco, chorando, lamentando, fazendo drama, querendo que algum príncipe encantado viesse me resgatar lá da minha torre. Hoje não. Hoje eu tenho mais essa consciência. Mas eu ainda caio no buraco. E é um aprendizado que a gente vai ter ao longo da nossa vida. Exato, é vida, né? E assim, né, esse tema, ele é muito novo, né, Sol? Então, eu até queria perguntar para todo mundo que está aqui com a gente. Vocês já ouviram falar sobre empreendedorismo cíclico? Né? O que vocês acreditam que isso seja? Conta pra gente aqui nos comentários. Gente, as lives, pra mim, ela tem uma função mesmo de roda, sabe? Por mais que tenha apenas eu e a Sol, só tenha eu e a Sol aqui aparecendo, vocês estão com a gente aqui junto. Então, participa, sabe? Compartilha, traz o que você está sentindo, traz o que está emergindo aí de você, né? Porque quando a gente compartilha, o outro também tem a oportunidade de aprender com a gente, né? Então, aqui a gente está em roda.
né? Porque Literalmente. às vezes a dúvida de uma pessoa, nossa, eu não tinha pensado nisso, não é que é verdade, né? Não é que eu também tenho essa Sim, questão na minha vida, então é. eu também quando eu faço live, eu gosto de deixar aberto para não ficar só nós duas como se fosse, a gente fosse as detentoras da palavra, da verdade, Não não. mesmo. Exato. A gente está aqui só trazendo um tema para a gente discutir aqui, conversar, né? E aí até abrindo, né, o campo. Esse tema, ele tem surgido para mim desde que eu comecei meu processo de autoconhecimento, né? E aí começou a vir as coisas do sagrado feminino. E ó, gente, eu vou falar bem a verdade. Eu tenho uma crise ainda com a minha parte feminina. Tá difícil, tá desafiador, mas tá indo aos poucos, sabe? Para mim, dentro do meu processo mesmo, a última coisa que eu comecei a querer trabalhar foi essa parte do feminino. Então, para mim é um tema bem sensível ainda, né? Mas por que a gente resolveu trazer esse tema, por mais que seja sensível para mim? Porque ele transcende a ciclicidade da mulher, né? Então, quando a Sol começou a trazer como ela vivia essa ciclicidade, eu falei, nossa, Sol, eu não vivo a ciclicidade, assim, por exemplo, da menstruação e tudo mais, porque nem menstruo, eu tenho DIU, né? Então, eu nem menstruava e tal. Eu comecei a acordar para isso de uns 3 meses para cá. Mas antes desses 3 meses para cá, a ciclicidade que eu vivia era a ciclicidade das estações, né? Do xamanismo mesmo. Então, das estações, das 4 direções, dos 4 elementos. E aí eu sempre integrei isso, sempre não, né? Ano passado para cá eu comecei a integrar isso ao meu fluxo, não só o fluxo pessoal, mas o fluxo do meu negócio, né? Então acho que esse papo vai ser muito rico, porque a gente vai trazer tudo e colocar dentro aqui junto e ver o que sai, né, Sol? Então Tudo me diz, misturado. como que você vive essa ciclicidade? Como assim? O que é isso aí para você? Essa questão de ser cíclica veio para mim também não faz muito tempo. Gostaria de ter aprendido isso antes, Eu também. porque eu já estou nesse fim, né, pegando essa questão da ciclicidade da mulher com relação à menstruação, eu já estou no final, já estou quase entrando no período de não menstruar mais, estou quase entrando na menopausa. Então, eu gostaria de ter tido acesso a essa questão muito antes, mas as coisas são como elas são, apareceu quando tem que aparecer. Então, assim, quando a gente começa a entender que a gente tem esse ciclo na nossa vida, né, que nós não somos lineares, assim como os homens, e tá tudo certo, cada um dentro da sua vida, de como a gente vive, quando a gente entende que tá tudo certo como está, a vida começa a ganhar uma nova fluidez. Então, foi tão engraçado que como as coisas vão se conectando. Ontem, uma moça que me segue, trabalha com essas questões também de sagrado feminino, ela me chamou para fazer uma live para falar sobre questão de TPM. Então, assim, quando a gente não tem muita consciência, vou até contar uma história que realmente acontecia comigo. Antigamente, se eu contasse, a pessoa ia ficar envergonhada. Hoje eu não tenho mais vergonha, por quê? Era o que eu sabia quando eu tinha 20 e poucos anos, 30. Então, eu trabalhava antigamente, né? Sou formada na área de turismo, trabalhava numa agência de turismo que atendia a parte corporativa. Então, tinha uma época que eu atendia secretário de presidente. Então, era uma tensão, era muita pressão. E eu não entendia nada, né, de ciclo menstrual. Só ouvia falar, tá de TPM, né? Tá naqueles dias, enfim. E era o que tinha. Eu era tão estressada, não entendi o que acontecia com o meu corpo, não parava para me ouvir. Meu telefone, a gente tinha um headset. Enquanto eu ficava falando com as pessoas, com o passageiro, a gente ficava lá digitando e tal. Meu headset, toda semana, eu quebrava um. Eu ficava, quando eu desligava o telefone, eu quebrei telefone, gente. Quebrava aquele headset. E aí, mas toda hora quebra. O que eu dava de desculpa? Gente, esse headset ele é muito sensível, e realmente é. Aí cai no chão e a cadeira passava, atropelava, tal, não sei o quê, porque eu não tinha noção. Então eu não sabia o que fazer com aquela energia que estava parada, estagnada no meu corpo. Então hoje não quebro mais telefones, já consegui passar. Mas na terça-feira, eu menstruei terça-feira, e na terça-feira de manhã, né, me deu um estalo, assim, né, uma crise. Falei, opa, para tudo que eu sei aonde eu estou. Então eu não fico mais naquele buraco, sabe? Não quebro o telefone. As pessoas tinham medo de chegar perto de mim, às vezes falavam que eu era muito brava. Mas por quê? Porque eu não entendi aquilo. Então, quando a gente tá num período, né, de muita energia, se a gente não sabe direcionar aquilo para nós, hoje, né, falando do nosso negócio, eu realmente vou surtar. Eu vou sentar e chorar como uma criança, que eu tenho que resolver aquilo agora.
Eu fico sem perspectiva de vida. Então, quando a gente começa a entender, né, que tem períodos que a gente pode usar essa energia, não contra mim, como eu fazia. Então, vivia estressada, vivia com enxaqueca, com cólica. Gente, era um caos. Um caos a minha vida. Então, quando eu comecei a entender isso, né, então as coisas, claro, né, como a gente tem demandas, eu tenho as minhas questões ainda para ser resolvidas, que ainda, né, enquanto eu estiver viva, são muitas ainda, não pretendo ser iluminada, não pretendo nada disso nesse mundo. Só pretendo ser uma pessoa que consegue direcionar as coisas para o meu favor. Porque eu não acredito que a gente veio nesse mundo para sofrer, para penar, para ser tudo. Ai, a vida é uma luta, tem que matar um leão por dia. Não. Eu acredito que a vida é abundante, existe uma abundância infinita aí que ela está disponível. É só a gente saber direcionar e captar isso para nós. Que é o que eu aprendo e que eu passo para as pessoas, realmente, que assim, meu público é praticamente 99% são mulheres. Então, quando eu comecei a trazer isso para as mulheres, elas entenderem, é verdade, né? Então, no período tal, eu percebo que eu fico do jeito que você fala. Então, assim como você trouxe essa questão das estações que você trabalha, na medicina chinesa a gente também tem essas questões são as 4 estações do ano que nós temos durante esse período que a gente é cíclica. Uns usam a lua e outros usam a estação. Não importa o que você usa, importa que você observe seu corpo. Se eu vou usar como referência a lua, né? Ou se eu vou usar como referência as estações, que é o outono, o inverno, a primavera e o verão. Então, quando a gente começa a entender isso, fica muito mais fácil. Que nem, por exemplo, eu vou dar o que está acontecendo comigo hoje na realidade. Então, eu estou menstruada. Então, o sangue do meu corpo agora, né? Então, assim, dando até um passinho para trás. Nada no nosso corpo pode parar. Quando para alguma coisa, o corpo ele quer mover aquilo que está estagnado para o nosso instinto de sobrevivência. Então, se eu acabei de comer, a comida não pode parar no meu estômago. Se para, eu passo mal, ou eu vou vomitar, depois vou ter uma diarreia, enfim. Então, o sangue que está lá no útero, né, envolvido lá no endométrio, não foi fecundado, então aquele sangue ele simplesmente precisa ser eliminado. Bem resumido. Então, nós, mulheres, nós temos essa fisiologia que os homens não têm. Então, não é para ser dolorido, não é para ser desagradável, não é para ser irritante. Então, da mesma maneira que eu não sinto desconforto para fazer minha digestão, para ir fazer xixi, fazer cocô, para pensar, para respirar, então eu não tenho que sentir desconforto na minha menstruação. É isso, bem resumidamente. Perfeito. Então, o que acontece? A gente tem mecanismo no nosso corpo de direcionamento desse sangue. Então, tem alguns órgãos específicos para isso. Então, a gente, por exemplo, agora nós estamos focadas em quê? Então, eu preciso de mais sangue e energia agora para minha mente. Nós estamos conversando, né? Então, eu preciso estar atenta ao que nós estamos conversando. Os meus olhos têm que estar ligados aqui, para absorvendo, eu tenho que estar com o meu ouvido ligado. Então, meu sangue e minha energia estão vindo mais para minha cabeça. Então, se a gente vai comer, ele vai para o nosso estômago para digerir o alimento que não pode parar. Quando a gente está para menstruar, então não pode parar aquele sangue do endométrio. Se para, a gente tem endometriose, tem mioma, e se eu realmente não vou cuidar, evolui para uma coisa muito mais séria, né? Que seria um câncer, por exemplo. Então, o que acontece? O fluxo agora é para sair aquele sangue que não foi fecundado. Simples assim. E aí, o que acontece? Não é que falta, direciona para aquele lugar. Então, aqui na nossa mente, fica com menos aporte de sangue e energia. Então, por isso que nesses períodos que a gente está menstruada, às vezes a gente não consegue ver a solução para o problema que está aqui na nossa cara, está no nosso olho, no nosso nariz, e a gente não consegue ver, porque é da nossa natureza isso. Quando a gente começa a entender isso, que nesse período, não é um período para a gente ficar sentada assistindo televisão, assistindo Netflix, mas é um período que a gente tem que entender, não dá para eu querer produzir agora, no período, quando chegar lá na frente, que é o período nosso da ovulação, que é um período que a gente realmente está se colocando para o mundo, para quê? Eu preciso fecundar, então eu vou dar um fruto novo, que é a minha primavera, né? Eu preciso fecundar, para que no verão aquele fruto ele seja fecundado e então aquilo vire um embrião e vire um ser. Aquilo não aconteceu e a gente vai indo que segue. Então, nesses 2 períodos nossos, que é o período da ovulação, que a gente chama de primavera, e o pós-ovulatório, que é o verão,
são os períodos que nós temos mais energia. Por quê? Eu preciso criar algo para o mundo, eu não vou criar, então eu preciso usar essa energia para mim. Então, eu hoje faço isso. Então, no período que eu estou saindo do pós-menstrual, entrando nesse período ovulatório no pós, é o período que eu tenho mais energia. Então, é o período que eu vou planejar, eu vou produzir, eu vou já acordar mais cedo, dormir mais tarde. Então, eu estou me colocando em movimento, usando esse movimento para mim. Que nós temos 2 semanas, que é mais introspecção, que seria o outono e inverno, pegando bem essa analogia da natureza, que é um período que o dia vai começando a ficar mais curto, a gente fica mais introspectiva. É mais ou menos isso. Eu tenho que entender isso. Então, é um período que eu não vou ficar produzindo muito, se eu tenho muito conteúdo para produzir, né? Então, eu tenho que administrar minhas redes sociais, eu tenho as minhas pacientes para atender. Então, eu procuro diminuir um pouco as minhas tarefas, a minha agenda. Então, no período que é a primavera e o verão, que seria desse período que a gente está ovulando, no período pós-ovulatório, é o período que eu trabalho na minha carga máxima, porque eu tenho energia. Se eu faço essa inversão, eu entro em parafuso. Eu não estou conectada com o meu corpo. Eu não estou ouvindo o que ele quer. Então, hoje, por exemplo, é um dia, né, que eu tirei para fazer coisas que eu sei que vai me desgastar menos. Então, amanhã também. E aí, eu já sei que a partir de segunda-feira, eu saio um pouquinho da minha caverna e vou de novo para o mundo e vamos trabalhar. Porque a gente não é linear como os homens. Eu até acho que é bom, porque essa questão da menstruação, né, que se refere ao outono, que outono é o quê? É a gente deixar as nossas folhas caírem para deixar ir o que não serve mais, o que desse último mês não foi bom para mim. Então, as minhas questões emocionais, que foi meu medo, minha insegurança, minha raiva. Então, tudo isso, a gente tem esse poder de limpar todos os meses. Então, por isso que essa questão que eles falam do poder se sagrar, a gente não entende direito o que é. Então, o poder que eu tenho para mim mesma, não é um poder para eu dominar ninguém, meu marido, meu filho, minha filha, não. Então, eu tenho que usar isso a meu favor. Quando a gente inverte essa ciclicidade, então, por exemplo, eu tô aqui em São Paulo, nós estamos em fevereiro, né? Seria o verão, mas hoje, por exemplo, tá chovendo e tá frio. Se eu não entendo, né, o que está acontecendo com o tempo lá fora, fazendo essa analogia, que eu tenho que sair na rua, né, com uma blusa mais fininha, enfim, eu posso me resfriar. E assim é internamente. Se eu não percebo o que meu corpo está pedindo, eu começo depois, com o tempo, eu começo a adoecer. Aí a gente começa a ter crises de raiva. Como eu contei a minha história, que eu quebrava o telefone, né? E tantas outras coisas que eu já fiz, né? De quebrar coisas. Pra gente, pelo amor de Deus, né? Mas tudo bem, era a consciência que eu tinha naquela época. Não vou repetir o padrão, porque eu já sei de onde vem essa origem. Então, quando a gente começa a ouvir o nosso corpo, sabe, Kézia? Então, o que meu corpo está pedindo, né? Estou falando eu hoje. Hoje meu corpo pediu para eu descansar. Então, que acabar a nossa live, eu vou jantar e vou dormir. Descansar, então, é simples, é muito mais simples do que a gente imagina. E eu gosto muito de anotar, né? Que tem, até deixei aqui do lado para mostrar, que é um livrinho que ele se chama Mandala Lunar, né? Ele é vendido sempre no final do ano, entre dezembro, comecinho de janeiro, que é onde a gente começa a fazer as nossas anotações das coisas que a gente gosta. Eu, quando era mais nova, eu tinha um diário. A gente fazia 15 anos antigamente, muito antigamente, a gente fazia um diário. Então, ó, tudo anotado. Das coisas que me incomodam, das coisas que eu gosto. Então, a gente começa a perceber que, de repente, naquele período que a gente está extremamente irritada, por que todo mês eu sempre me irrito? Quem são as pessoas que me irritam? Quais são as situações? Por que eu não consigo usar essa energia para o meu negócio? Né? Em vez de eu ficar irritada com determinadas situações, por que eu não uso isso para mim? Então, aí a gente começa a ter um pouco mais dessa consciência, desse empreendedorismo cíclico, de que eu posso usar tudo isso para mim, toda essa energia, ao invés de ficar direcionando ela de uma maneira errada. Nossa, realmente, hoje eu não estou conseguindo raciocinar. Tá bom, então vamos deixar para planejar coisas mais sérias, mais palpáveis, tá? Na outra semana. E tá tudo certo. Então, essa semana eu faço outras coisas. Vou encontrar, de repente, uma amiga, vou me alimentar de formas diferentes.
né? Vou dormir um pouquinho mais, acho que eu vou dormir até um pouquinho mais tarde, sabe? Porque naquela outra Sim. semana que precisar de energia, ó, bora trabalhar, bora produzir, entendeu? É isso aí. A Sol está trazendo aqui, né, uma contextualização de como funciona a parte interna, né, desse empreendedorismo cíclico. Como que a gente se percebe como mulher e tudo mais. Agora, indo um pouquinho para fora, né? Como que funciona o empreendedorismo cíclico para a gente que empreende? Tem alguém que empreende aqui, gente? Além de mim aqui e da Sol? A Lorena, Mulher Livre, nossa, obrigada pelos comentários, viu? Nossa, é muito bom a gente poder ver, assim, como as coisas realmente funcionam, né? A vaporização, eu sempre escutei que é muito boa, nunca fiz, né? É Não posso bacana dizer porque eu fazer. tenho o DIU. Muito legal mesmo. Tem muita gente que sofre, né? E acaba que, por essa sofrência, né? Por estar doendo, ou por ter alguma coisa errada ali, uma dor de cabeça, uma cólica, acaba que deixa de fazer, né, pausa, só que pausa com muita dor e com muita culpa por estar pausando, né? Então, isso que a Sol está trazendo, ela traz justamente para fora essa percepção de falar, ok, tá tudo bem, a gente pode pausar, a gente pode dar um ritmo diferente para o nosso dia a dia, né? Marina, bem-vinda, amada. Bom, então, agora, como que funciona isso saindo da gente, então indo para fora, né? Esse empreendedorismo cíclico, para mim, ele se aplica muito, não sei para você, Sol, mas para mim ele se aplica a como dar ritmo mesmo, né? No entanto, é cíclico, né? Como dar ritmo ao que precisa ser feito. Como a gente pode conduzir aquilo que a gente tem? Como que a gente pode conduzir o nosso dia a dia, não só como pessoa, como mulher, mas como empreendedora, como empresária, como comunicadora, né? Então, pegando até o primeiro gancho, tirando aí da caixinha, o primeiro ponto é da comunicadora. A Sol trouxe, né, que às vezes quando a gente está no período tal, a gente tem uma vontade de ficar mais recolhida. Outro período a gente está mais pro mundo, né? Hoje, por exemplo, a gente já entrou, né, na lua cheia. Hoje é dia de lua cheia. Ou é amanhã? Acho A que é lua hoje ou cheia é amanhã. sábado, dia É? 27. Dia 27? Que dia é hoje? Nossa, eu tô super perdida. Dia 25. Hoje é dia 25. Então, sábado entra a lua cheia. Esse é um período, lua crescente e lua cheia, que é ótimo para eu vir me comunicar. Que é excelente para eu estar aqui conversando. Porque na lua minguante eu geralmente estou um pouco mais introspectiva, então vai ter um esforço maior de eu chegar aqui e começar a falar do nada. Ou ter um assunto e discorrer amplamente sobre ele. É um momento mais de recolhimento, né? Na lua nova também, porque dentro, por exemplo, da minha vertente, né, xamânica, a lua nova, a lua minguante, a lua cheia, a lua crescente, todas elas também representam uma das estações, né? Então, o outono, como a Sol trouxe, esse momento de a gente ficar mais introspectiva, é um momento mesmo que a gente está querendo fechar, mas que a gente precisa soltar, né? Que é um movimento de leveza, de tirar isso daqui que tem dentro, que já está em excesso e que precisa ser limpado. Então, você vai limpando ali, tipo, isso aqui tá me incomodando, acho que tá na hora de ir embora, hein? Isso aqui tem que ir embora, vamos tirar, né? E aí, dentro dos nossos negócios, por exemplo, no método que eu uso, né, para minha mentoria, para os processos que eu faço individual, é o momento de a gente olhar, por exemplo, e fazer uma análise de tudo que a pessoa fez até ali, sabe? Olhar mesmo bem lá dentro. Não só a pessoa como a comunicadora, como a empresária, como o próprio negócio, né, o projeto. Então, esse é o momento de a gente ir lá e mexer em tudo e revisar tudo, né? Agora, quando a gente entra ali na lua nova, a gente está entrando no inverno também, que é quando a semente está crescendo para dentro da terra. E quando a semente está nesse movimento de crescimento para dentro da terra, é também um momento de a gente olhar para dentro e ver o que eu estou fazendo, tipo, para que direção eu estou indo, para onde que eu estou levando o meu negócio, para onde eu estou levando a minha vida. Né? E aí começar a realmente rever o branding, a marca pessoal, aquilo que te move de verdade, o porquê que você está fazendo isso, o porquê dos seus projetos. Né? E aí você seguindo então para a lua crescente, que é esse processo da primavera, é o momento que a semente fez, explodiu e veio a luz, né? E veio a vida aqui para fora. Então é um momento de a gente nutrir, de a gente adubar a terra, de a gente cuidar, né? As abelhinhas começam a chegar, né? E aí a partir desse momento a gente vai para o verão, que é representado pela lua cheia, que é o momento das trocas, que é o momento de compartilhar. Então, por que pra gente que empreende é super legal a gente fazer oferta na lua cheia? Porque tá nesse momento de fluxo de água mesmo, né? Que é o elemento que representa, né, essa estação e essa lua. É um momento de fluidez, de você entregar para o outro o que você tem e o outro, olha, eu acho que eu quero isso daí. E aí as trocas começam a acontecer de verdade, né, Sol? Como que Eu, você eu vive isso aí? uso.
Eu uso bastante também essa questão da lua para fazer lançamento, para quando eu dou curso, quando eu dou palestras, eu sempre faço esse movimento. Normalmente eu deixo para que aquele curso ele aconteça na lua cheia, né? Então, assim, Sim. Vamos imaginar o verão. Então, a lua tá linda no céu, né? Qual é o convite que traz, né? Meu, preciso me movimentar, vamos para fora. Então, bem isso que você está falando. Então, o verão mesmo, a estação, se a gente for pensar o verão é isso. Então, eu quero ir para o mundo, eu quero me colocar aqui, eu preciso sair da minha casa. Então, eu fiquei recolhida, guardando energia para me colocar para o mundo na primavera e no verão. Então, se a gente for analisar as 4 estações, né, que é o outono, o inverno, a primavera e o verão. Então, a primavera é a única estação que é a feminina, é a primavera. Então, é o momento da gente realmente, como você falou, ir para o mundo e produzir, dar os nossos frutos. Eu também uso bastante isso. Eu não faço nada assim de lançamentos, de cursos, de projetos que eu quero fazer para mim, para o meu trabalho, na lua minguante. Porque a gente sabe assim, a energia está diminuindo, e se refere também no outono, então a minha energia está diminuindo, para eu guardar o que for necessário, armazenar, que aquelas folhas caem, elas nutrem a terra para surgir um novo fruto. Então, eu também uso isso, mesma coisa que você usa. Então, eu faço as minhas coisas que eu preciso usando essa lua de fora, né? Que a gente vai entrar na lua cheia. Então vamos lançar um curso novo, né? Que a gente vai lançar os novos agora em março. Então, a gente vai lançar, de preferência, na lua crescente e na lua cheia. Então, a energia está crescendo. E a gente, né, a gente perdeu muito essa conexão com essa natureza externa também. Então, os povos ainda de pessoa que mora em, como fala, pescador, essas coisas, eles seguem o fluxo da maré. Então, sabe que na lua cheia a maré tá mais alta, então a hora que eles saem para pescar, pegar os peixes, então, eles usam muito. Eu lembro quando eu era mais nova, né? A minha mãe falava que a minha mãe cortava meu cabelo, né? Então ela falava, não, tem que cortar o cabelo na lua nova ou na lua cheia. Ou na lua minguante a gente corta porque o cabelo mingua. E eu acreditava naquilo. Aí o que acontece? A gente cresce, vai para o mundo do trabalho. Ah, isso é besteira. Isso é coisa de mãe. Ah, isso é coisa de criança. Agora você é adulta, você tem que seguir sua vida. E larguei mão de tudo isso. Então, quando eu comecei, né, quando eu saí da área, né, de turismo, entrei nessa parte das terapias, aí eu voltei, resgatei tudo aquilo que eu tinha aprendido com a minha mãe, com a minha avó. Usar isso, então, para mim. Então, eu uso, tem essa questão, né, da luz externa, e a gente tem essa questão da nossa estação interna. Quando a gente consegue casar as duas coisas, é fantástico. Sim. Então, hoje, eu percebo que eu rendo muito mais, produzo as coisas que eu preciso produzir, porque eu sigo o meu ciclo interno. Eu começo a perceber o que faz sentido para mim, para o meu negócio, fazer tal coisa nesses períodos, como eu falei. Então, eu estou no período de ovulação, então bora lá produzir. Então, quando eu vou sempre no computador para produzir conteúdo, produzir os cursos, produzir, sabe, escrever o programa que eu tenho lá na Rádio Vibe Mundial. Então, sempre já faço a programação do mês inteiro. E o período que não estou menstruada, eu não uso para fazer tantas coisas que eu preciso criar. Eu posso fazer outras coisas que sejam mais para mim, não tanto só para o meu negócio. Porque a gente vive, né, a nossa sociedade, né, Kézia, ela pede que a gente produza o tempo inteiro. Então, se você está sentada lá no sofá, eu quero sentar, fazer nada hoje. Não fazer nada. Então, o que é que a gente... Se eu fico sentada lá, nossa, mas eu preciso produzir conteúdo para a internet. Eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Eu preciso fazer tal coisa na minha casa, né? Porque a gente faz as coisas de casa também, a gente tem essas questões. Mas como é que eu tô aqui sentada fazendo nada? Não, vamos produzir, vamos fazer. E aí a gente vai ficando cansada, a gente fica exaurida. E aí o que acontece? A nossa energia, ela começa realmente a drenar, a minguar. Aí o que começa a acontecer? Eu acabo não confiando mais na minha capacidade. Aí o que acontece? Eu vou olhar o perfil da Kézia, vou lá no Instagram. Nossa, mas a Kézia... Nossa, a Kézia tá fazendo um sucesso. Eu aqui, ó, não consigo fazer nada. Por quê? Será que eu não tô querendo produzir no momento que eu não tenho energia suficiente? É muito destruidor. Sim? E aí a gente começa a entrar o quê? Na competição. Quando a gente entra numa competição, a gente sempre vai achar que o outro tá melhor do que a gente. Eu falo, quer ficar deprimido? Quer ficar ansioso? Entra na rede social naquele dia que você tá mais deprimida ainda.
Aí você começa a entrar na barra de rolagem lá, que aquela barra de rolagem é infinita. Oh, Deus. Você tá lá o dia inteiro sem conteúdo. Claro, a Sim. vida do outro é muito mais bacana. Aí o outro está produzindo curso, o outro tem não sei quantos pacientes para atender, a outra está bombando, faz vídeo, e eu tô aqui toda lenhada, toda Sim. lascada. Será que Alguém não é um passa por isso? Será que alguém aqui passa por isso? Como é que vocês estão aí, gente? Eu passo por isso. Então, assim, o período que eu falei, até terça, segunda-feira, eu tava me sentindo ó, né? Não, todo mundo tá fazendo, e eu não tô produzindo nada. Ai, meu Deus, já estamos quase em março, não sei o que. Aí eu paro, opa, volta, o que tá acontecendo? Respira, tá? Então, e a gente precisa entender que nós temos o nosso tempo de amadurecimento, né, Kézia? Então, assim, Sim. você trabalha com tal coisa há tanto tempo, então quando a gente entra nessa competição, e principalmente na comparação, todas as vezes que a gente se compara com outra pessoa, a tendência é sempre a gente se colocar em menor. Ah, eu não sou capaz. Ah, eu não sirvo pra nada. Ah, eu faço tudo errado mesmo. Aí você faz alguma coisa que não deu certo. Eu falei que não ia dar certo, tá vendo? Aí a gente fica lá com o nosso algoz. Então a gente É precisa muito começar. natural, né? Sim, porque, e assim, ó, também não é de todo ruim, né? Vamos pensar um pouco sobre isso. É, a Mulher Livre. Amada, como que é seu nome? Como você se chama? Ela tá falando que sim, né? Porque também se sente assim, né? Olha só, ela sente tanta influência do ciclo como do ciclo da Lua. Antes de a gente voltar para esse tema do ciclo da Lua, é importante o que a Sol trouxe sobre a comparação, que às vezes a comparação, numa medida certa, né, e com um olhar adequado, ela é saudável. Por quê? Faz a gente se movimentar. Né? Então imagina que tem duas paredes aqui, uma tá mais aqui embaixo, a outra tá aqui no alto, né? Tá mais alto, e você tá aqui no meio. É bom você ter uma referência aqui embaixo. É bom você estar com uma referência aqui em cima. Porque você sabe que você já caminhou, que ótimo, você honra esse caminho aqui, né? Que você já conseguiu transpor, mas você sabe que tem algo a mais ali te esperando. Quando a gente fica muito também no nosso mundo, né? Quando a gente se fecha muito, a gente perde a noção também de como a gente pode expandir, né? Perde um pouco aquela motivação, né? Porque às vezes o que é desafio é aquilo que vai colocar a gente para frente também. Nem todo desafio é ruim. O desafio não é ruim, né? O desafio é o que faz a gente ir para a vida, né? E aí, aí Thaís, bonita. Então, ela falando, né, sobre a influência do ciclo, como do ciclo interno quanto do ciclo externo. Eu gosto de usar muito o ciclo externo igual a numerologia, por exemplo. Quando eu me baseio aqui, eu uso 3 ferramentas, geralmente, né? A astrologia, a numerologia e as luas para organizar meus calendários. De tudo na vida, de tudo. E aí, quando eu vou mexer com a numerologia, por exemplo, com a energia numerológica, eu pego os números universais, porque é o que está mais disponível para todo mundo. Quando eu pego um número pessoal, para mim, quando eu vou nessa energia pessoal, é uma coisa mais minha mesmo, sabe? Tipo, um processo mais interno. Agora, quando é algo que está relacionado ao servir, ao que está relacionado ao outro, aí eu uso mais essa coisa universal. Então, por exemplo, as luas externas. Lígia, bem-vinda. Marcelo, bem-vindo, galera. E aí a gente vai utilizando essa energia que está disponível lá fora para todo mundo, porque tá trabalhando com todo mundo, por exemplo, porque tem mulheres que não menstruam. Então, né, por exemplo, eu mesma, né, quando eu comecei, olha que curioso, Sol, quando eu comecei a trabalhar com isso, mesmo tendo o DIU, né, eu comecei a menstruar, mesmo que pouco, mas comecei. E aí o meu ciclo, hoje eu sei que meu ciclo interno está ajustado com o ciclo externo, né, e é super ótimo, porque daí vem com mais potência ainda. E aí eu vou organizando tudo isso para rolar de uma forma mais fluida. E aí vem a grande pergunta agora, tá? Porque é muito legal a gente saber de tudo isso, é legal saber que a gente tem um monte de ferramenta disponível para a gente poder fluir melhor, né? Mas qual é o benefício de fato de a gente ter atenção a essas coisas? Qual é o benefício de fato de a gente fazer um calendário, por exemplo, respeitando esses 3 pilares? Ou então olhando ali, né, um deles? Né? Qual é o benefício para vocês, Sol? Uma coisa que você falou antes aí, que eu acho que é muito interessante a gente falar, eu gosto também de trazer, é essa questão da mulher que não menstrua. Então, essa questão do sagrado feminino, né, das nossas luas ou as estações internas, ela é fundamental. Fez muito sentido para mim. Mas e a mulher que não menstrua por qual motivo?
né? Como eu falei, daqui a pouco eu já não vou menstruar mais. Então, o que que eu trouxe para as mulheres? Eu até criei um curso isso, que chama-se A Segunda Primavera, né? Que serve para a mulher que está na menopausa e também serve para a mulher que não menstruou por algum motivo. A mulher que tirou o útero, enfim, né? Não importa o motivo. Porque o que que eu percebi? Que essas mulheres que não menstruam mais, independente de qual motivo, elas se sentem excluídas desse núcleo, desse cenário. E ninguém quer ser excluído de nada. A gente quer pertencer àquilo. Então, aí, o ano passado, eu fiz um curso justamente para isso, né? Então, eu gravei vídeos, expliquei essa questão que você trouxe. Então, já que eu não tenho essas estações internas ou a lua interna, eu posso me guiar pela lua externa e fazer as minhas anotações. Então, quem quer seguir a lua externa ou a interna, não importa. Eu acho que tem que fazer sentido para a pessoa. Né? Se faz sentido para você, né, se guiar internamente, se faz sentido para você se guiar externamente, tem que fazer sentido para aquilo. Se não faz sentido, fica mais uma obrigação para nós, e aí, porque você quer, eu também faço, enfim. Então, a mulher que está nisso, às vezes ela se sente meio excluída, assim, sabe? Então, eu quis trazer isso através desse curso, para ela entender que é possível ela fazer. Alguém colocou de vaporização de útero, é possível fazer, é possível me guiar. Então, estamos entrando agora na lua cheia, então, no ápice da minha energia, aproveitar essa energia que está fora e também fazer as minhas coisas que eu preciso, como você bem disse aí, das energias da lua cheia. Então, me coloco para o mundo. E assim, para mim, o maior benefício que a gente tem é essa questão do autoconhecimento. De tudo isso que a gente está trazendo, independente da ferramenta que seja numerologia, que também é uma coisa que eu gosto bastante, eu gosto da astrologia, gosto da lua, sou regida pela lua, sou canceriana, então a lua tem uma influência muito grande na minha vida. Eu tenho as minhas estações internas, então eu uso as ferramentas para quê? Para eu me conhecer. Quando a gente se conhece, né, Kézia, a gente sabe o que que a gente gosta, o que que faz sentido para minha vida, por que que eu estou fazendo, por que que eu faço o que eu faço. Né? Quem seria você não fazendo, você não empreendendo? O que seria isso na sua vida? Então, quando a gente começa a ter conhecimento, faz sentido o que eu faço? Ou eu estou fazendo só porque todo mundo faz? Né? Que é aquela tal da manada para eu sentir pertencente a algo. Né? A gente quer pertencer a alguma coisa. Então, quando a gente não tem esse conhecimento, a gente não se ama e não se respeita, a gente faz qualquer coisa. E aí os nossos negócios não andam, a gente fica frustrada. Mas a Kézia falou para mim que é bacana eu fazer tal coisa, então eu vou fazer. Mas aquilo não faz sentido para mim, né? Eu estou num momento da minha vida, né? Por exemplo, então faz de conta que eu estou num momento que eu não quero ficar me expandindo, não quero ficar entrando na rede social. Não, mas você tem que fazer 10 stories por dia, tem que fazer feed todo dia, tem que fazer IGTV. Eu entrei nessa neura um tempo atrás. Falei, para tudo, que eu vou seguir o que faz sentido para mim e para o meu negócio. E olha, eu vou falar uma coisa, mudou completamente. Então, eu comecei a ser muito mais autêntica nas redes sociais, porque eu estava querendo copiar alguém. Então, trouxe todo esse autoconhecimento. Então, eu sei que nessa semana, se a lua interna ou externa, né, eu não tô com vontade de produzir. E tá tudo certo, a gente tem que aprender a gente se respeitar, trazendo esse que você traz, né, que é essa ciclicidade dos 12 meses, tá bom, tá, mas esse mês eu não tô com vontade de produzir tal coisa, será que eu posso inverter? E tá tudo certo, desde que faça sentido para mim, porque a gente se conhece, então a gente começa a falar não para determinadas situações que não vão fazer bem para o meu negócio, porque alguém disse que é bacana eu fazer, né? Que a gente estava até batendo um papo anteontem. Será que é assim mesmo que todo mundo faz? Será que essa receita de bolo funciona? Não, não funciona. Mas olha a importância da receita de bolo. Gente, eu gosto muito de colocar as coisas nos seus lugares, sabe? Porque a gente, para criar o nosso modelo, o nosso jeito, a gente precisa conhecer outros. Sabe? E aí você vai pegando uma coisa ali, outra colar, e aí você vai formando a forma original sua, né? Por quê? A gente tem muito essa coisa mesmo, né, Sol? Poxa vida, tem que fazer tal coisa, e para que, afinal, que eu vou me beneficiar em ter esse autoconhecimento aí? Tem muita gente que chega e fala, mas pra que autoconhecimento? Isso dói. Pra que eu vou atrás de sofrer? O meu marido fala isso pra mim. Ele quer dizer, você faz tanta coisa, pra quê?
pra quê? Você fica chorando. Você fica chorando depois, aí você fica aí, deprimido. Eu fico o tempo só, né? Porque é melhor a gente escolher sentir de uma forma direcionada do que vir um desafio que a gente não estava prevendo. É melhor a gente prever, tipo assim, não, vem, eu sei, eu quero isso, quero trabalhar isso, vamos trabalhar. Do que vir uma coisa do nada e simplesmente acometer, né? Então, quando você entra nesse espaço, né, a gente sempre tem que se perguntar, mas para que eu vou aprender tal coisa? Ou para que eu vou fazer tal coisa que o fulano está falando? Para você ir lá e desconstruir e fazer do seu jeito. E assim, Sol, quando eu vi essa coisa, tipo, da minha primeira mentora espiritual, ela falava assim, Kézia, tá tudo bem você não fazer, tá tudo bem, caramba, porque quem que vai fazer por mim? Gente, eu sou uma taurina daquelas arretadas, assim, sabe? Então, pra mim foi muito louco esse processo, foi muito delicioso. Não, foi muito delicioso, só. Porque assim, eu entendi, eu falei, nossa, que lindo esse mundo, né? Eu gostaria muito de viver esse mundo, mas, gente, não é esse mundo real. Eu falava, esse não é o mundo real. Eu não posso parar uma semana toda só porque eu tô melaminguante. E aí, o que aconteceu? Eu fui fazendo as minhas experimentações. Eu entrei num laboratório. Então eu ia lá, buscava uma coisa super terra, alguma coisa assim, bem material mesmo, sabe? Tipo do marketing digital, uma coisa assim, tipo, ah! Aí eu ia lá, buscava alguma coisa bem água, tipo, bem nas emoções, um mundo totalmente diferente. Aí eu ia lá, experimentava um pouquinho do ar, aquela galera, tipo, balãozão. E aí eu fui entendendo o valor que cada um tinha. O valor que eu precisava pegar na entrega de cada um. Para daí eu ir construindo minha fórmula, o meu jeito. E aí, como que funciona para mim esse jeito, né? Para eu dizer que tá tudo bem, falar tipo, ah, tá tudo bem eu parar hoje. Para eu falar isso, eu preciso ter uma estrutura. Eu sou uma pessoa de estrutura. Então, eu sei que dentro da minha estratégia, eu já estou prevendo parar. Mas eu sei que vai funcionar assim por conta do autoconhecimento que a Sol trouxe. Por que eu vou me autoconhecer? Para que eu vou fazer isso, né? Para que eu vou sofrer? Porque eu posso prever os momentos que eu sei que eu vou estar mais assim, mais assado, mais acolá, mais aqui. E assim eu vou fluindo melhor. Eu vou tendo um ritmo sem tanta resistência. Porque quando a gente está empreendendo, principalmente sozinha, a gente tem resistência de Deus e universo para as coisas. Porque é muitos detalhes, são muitos detalhes no nosso dia a dia. E tudo pode dar errado às vezes, sabe? Porque é tanta coisa, e tanta coisa distinta, né? E a gente tem que se tornar, às vezes, especialista em tudo. A gente estava falando disso, né, Sol? Meu Deus, eu tô cansada de me tornar especialista em tudo. Né? E aí, a quem também não trabalha com empreender, né? Quem não está empreendendo, também, às vezes vai pegando aí porque precisa, vão apagar fogo, né? E aí, nesse momento, é onde a gente entende que a gente pode parar e tá tudo bem, porque a gente sabe que a gente tem uma estrutura ali para parar. Então, por exemplo, a Sol trouxe os 12, né? Eu estava contando para ela do meu método. Eu tenho as 12 folhas, né, que eu chamo, que são as 12 ações que a gente precisa, para mim, tá? Para mim, funciona assim, né? Para as minhas mentoradas também deu muito certo. Mas que a gente precisa ali olhar, cuidar. Então, é uma temática ali, outra colar, né? E essas 12 ações, ela forma literalmente uma roda, onde a gente sabe que eu estou fazendo isso aqui agora, mas eu sei qual é o próximo passo, né? E se eu precisar parar, eu vou ajustando ali, e aí eu vou fazendo ali, mas eu tenho uma base. Então, assim, é isso, sabe? Não é nem sobre estrutura, é sobre ter bases. Agora, quando a gente está solta, esse tá tudo bem, dói. Porque a gente não sabe onde que esse tá tudo bem vai levar a gente. Porque a gente também não previu aquilo, então a gente acha aquilo errado. Então, como a gente desconhece aquilo, a gente acha que, pô, vai dar errado, né? Porque é algo desconhecido mesmo. Tipo, veio do nada, é o lance do desafio que veio do nada. Eu não escolhi esse desafio. Aí ele chegou e o que eu vou fazer com ele agora? Vou ter que sair apagando fogo. Né, Sol? Mais ou menos isso, assim, pra mim. Eu acho que esse que você trouxe é bem bacana. Porque, assim, quando a gente tem essa né, voltando, que eu vou me autoconhecer, é sofrido. Não, não é. Porque, assim, se a gente não se conhece, quando vem alguma coisa, como você falou, é pego de surpresa. E o que eu faço com esse pepino? Então, a gente já se conhecendo, né, fica... Não é que vai ficar mais fácil, né? Eu sei, talvez, lidar diferente. Vou passar por perrengue? Eu vou passar por vários perrengues ainda. Mas, como eu falei, talvez eu não caia tanto naquele buraco. Porque, às vezes, a gente quer ser tão resistente, quando eu falo. Quando a gente resiste, onde tem dor... Não tem fluidez, não tem fluxo. Quando eu falo de dor, eu digo dor de todos os tipos.
a dor física, a nossa dor mental, a nossa dor emocional, porque ali não tem fluxo. Porque a gente quer o quê? A gente quer estar no controle de algo. Por que eu estou no controle de algo? Porque eu não confio. Eu não confio nesse fluxo natural. Eu comecei, claro, eu tenho todos os meus planejamentos, tenho tudo, né, planejado, né, o que eu quero para 2021. Mas não vai sair do jeito que eu planejei muitas vezes. A gente sabe, no meio do caminho, tem vários, vão ter obstáculos aqui e ali. O que a gente precisa entender é que quando a gente se conhece, então tá bom. Agora eu sei contornar esse obstáculo de uma maneira diferente. Eu não deixo mais que a ansiedade, ou a raiva, ou a minha insegurança, a minha baixa autoestima, eu pare naquele lugar, fico sentada chorando, esperando que alguém venha me salvar. Eu respiro, tá bom, hoje eu não tô afim de fazer. E tá tudo certo, tem dia que eu realmente não tô afim de nada. Não vou fazer. Não vou fazer. Só que eu não vou fazer isso todos os dias, como você falou. Eu paro um dia, preciso parar, eu preciso recarregar as minhas energias para o dia seguinte eu ter essa energia de disposição para resolver aquilo, porque senão a nossa vida realmente vai ficar empacada. E também não dá, às vezes, tem determinados problemas na nossa vida que são externos, que não dependem de nós, a grande maioria dos problemas não depende só de nós. Então a gente precisa, como eu uso bastante nas vertentes que eu trabalho, né? Então a gente precisa digerir não só os alimentos, a gente digere as nossas ideias, a gente digere os nossos problemas. Eu preciso ter essa digestão das coisas que acontecem na minha vida. Então, tem problemas na nossa vida que a gente fica até empacada ali por essa questão da gente não se conhecer, porque eu quero resolver. É como eu quisesse comer pedra. Não tem como digerir pedra, gente. É impossível. Então, quando a gente começa a trazer isso para si, o que eu estou trazendo para a minha vida com relação ao empreendedorismo? O que eu estou trazendo para esse negócio, para a minha vida em si? Eu, quando comecei a ser terapeuta, eu trabalhava com turismo, eu fui ser terapeuta porque eu queria me conhecer, fui ser para mim. Falei, puta, gostei. Então, vamos empreender com isso? E deu certo. Tem coisa que deu certo na minha vida, tem coisa que não deu certo. E nem por isso eu desisti. Tem hora que a gente senta, chora, se descabela, vamos de novo para a vida. Então, ter essa base, como você traz, né, nessa roda de 12, né, ter a base na nossa vida, ela é fundamental para qualquer ser humano, para tudo que a gente vai fazer. Mas está tudo bem também no meio do caminho eu mudar esse percurso, porque aquilo não está dando certo. Se eu fizesse por aqui. Então, isso que você trouxe, eu faço bastante. Então, eu pego um pouquinho do que a Kézia está falando, eu pego um pouquinho do que o Beltrano falou, né? Eu pego um pouquinho do outro, vamos ver o que funciona para mim. Vamos ver como é que sai esse bolo aqui, fazendo do meu jeito. E fazer, e pode ser que funcione, e pode ser que não funcione. Porque eu falo, existe o mundo ideal, e existe o mundo real, que a gente é ser humano, a gente é capenga, a gente vai sentar, vai chorar, vai se planejar, e a gente vai ter sucesso. Então, eu acho bacana isso que você trouxe também, da gente ter lá a parede, ter uma referência. Então, eu sempre penso assim, se o fulano conseguiu chegar lá, que é o meu objetivo, eu também posso chegar. Não sei como é que eu chego lá. Mas a maioria das pessoas não faz esse movimento, Kézia. Não faz o movimento do como. Puta, que bacana, chegou lá. Eu não consigo chegar, eu não tenho capacidade. Então, às vezes, a gente se põe para baixo. Isso. Aí é o lado sombra dessa situação, né? Quando a gente abre aqui a rede social e a gente começa a fazer o ponto de comparação, de não olhar. Inclusive, aconteceu isso com um mentor meu. O Vitor Damasio, ele viajou para as Maldivas e aí ele começou a mostrar uma viagem maravilhosa e tal, e cara, a galera caiu de cima dele assim com tudo, ostentação, não sei o que lá. E ele falou uma coisa assim que me marcou muito, sabe? Ele falou, olha, eu tô aqui para provar para você que se eu consigo, você também consegue. Não é querer ostentar, é uma forma diferente, só que cada um olha de um jeito, né? E a gente está muito condicionado a olhar de uma forma tipo, olha lá, rico, né? Tá ostentando, não sei o que lá, aquela coisa que a gente tem com a riqueza, né? E é isso, a gente tem que olhar pensando, tá bom, ótimo, chegou lá, eu também chego, deixa eu só ajustar o como. E aí entra a referência. Então, aqui, se você tá aqui e você tem essas duas referências aqui, o que tá aqui, ó? A sua base. É isso aqui que você vai fortalecendo. E fortalecendo como? Com uma live como essa, com conteúdo da Sol lá nos stories,
sabe? Com um post meu aqui, com um curso que você fez acolá, com uma experiência espiritual que você teve, com a sua terapeuta. Isso vai trazendo a base para você. Por isso é tão bom também a gente experimentar bastante, sabe? Só que não de uma forma desordenada, mas com um objetivo claro daquilo que precisa ser trabalhado. E que faz Por isso sentido, né? sim, que faz sentido, né? Só porque, por exemplo, eu não aprendi o que eu sei e como eu opero por meio do feminino, a Sol aprendeu. Eu aprendi por meio do xamanismo, dentro da roda, né, da xamânica. Né? Mas a gente caiu no mesmo lugar. Deu o mesmo resultado. Né? No fim, tudo leva à mesma coisa. Só que são formatos diferentes, né? Eu acho que tem que ir do que faz sentido. Eu sempre falo, eu falo o que faz sentido para mim, pode fazer sentido para quem tá me Óbvio. seguindo. E para falar, meu, quem que é essa louca aí? O que que ela tá falando? E tá tudo certo. Então, porque assim, quando a gente vai para as redes sociais, agora vê né, da pandemia para cá, vem muito mais as questões da live. Então, quando a gente coloca a nossa cara para o mundo, né, a nossa cara para o sol, não significa que a gente é dona da verdade. E eu tô aberta para, olha, esse modo de pensar que você tá colocando, para mim não faz sentido. E tá tudo certo, a gente não tá aqui para falar a verdade, é só um ponto de vista que deu certo para mim. E pode ser que dê certo para quem tá aqui. Mas ó, isso daí é tão importante quanto. Saber o que a gente não gosta, o que não serve, é tão importante quanto, porque isso faz a gente liberar logo espaço para outras coisas. Né? Igual eu fui cortar o cabelo. Aí, olha só a cena, né? Eu cheguei lá toda desesperada. Falei, gente, preciso cortar isso aqui e tal. Aí ela olhou pra mim assim, o que você quer fazer com o seu cabelo? Eu olhei assim pra ela, tipo, eu fiz até assim, eu não sei. Mas eu respondi, eu sei o que eu não quero. Eu não quero continuar com o meu cabelo louco, igual ele tá aqui, triangular, deixando com tudo isso aqui triangular, sem movimento. Eu quero movimento. Aí, por meio do não quero, é que eu entendi o que eu queria. Eu falei, eu não quero ficar reta, eu quero movimento. E aí, entendi. Aí eles foram por eliminação. Então, esse processo de falar, meu, esse trem não serve pra mim, não. Ótimo! Por isso que a gente tem que estar aberto e sair das nossas bolhas para ouvir algo muito diferente mesmo. Até mesmo pra gente falar, realmente eu conheci, obrigada, valeu, mas pra mim não serve, né? Ângela tá trazendo aí? aqui, ó. Base é tudo. Já deletei muitas referências que já não fazem mais sentido. Está afunilando e ficando muito melhor. Gente, isso é vida, porque às vezes a gente está numa vibração também que vai chegar uma pessoa que tem uma coisa para entregar pra gente quando a gente estava naquela vibração. E ela fez o papel dela. Toma. Obrigada. E aí ela vai abrir uma portinha para você encontrar outra pessoa. Então essa rotatividade, essa alteração também dos nossos círculos sociais, de trabalho, de tudo, né? Essa mudança de tudo. Ela faz muito bem, porque é como a Sol falou lá no começo, né? Gente, isso é vida. Isso é maravilhoso porque isso é vida, né? Então você experimentar te dá o poder de falar obrigada, não quero mais. E sim, isso eu quero um pouco mais, me dá. Né? E aí é onde entra o servir, onde a gente está aqui. Inclusive, Sol, eu quero que você compartilhe com a gente um pouquinho sobre a sua arte, o que você faz, como que você pode ajudar, né? Nós que estamos aqui vendo essa live. Conta aí. Bom, espero que com esse conteúdo já tenha ajudado de alguma forma, porque tem assim, tanta coisa para falar a respeito disso que a gente ficaria horas e horas conversando, né, a respeito desse assunto. Eu estou disponível para quem quiser perguntar mais, saber mais desse assunto, se interessou para as pessoas. Estou sempre aberta. E uma coisa que você falou, que eu achei muito bacana, que é uma coisa que eu sempre faço. Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, desde criança. Sim. Então, assim, não é porque eu sou terapeuta, eu gosto das técnicas, né? Estou estudando um pouquinho de marketing digital. Então, assim, não é porque eu sou terapeuta que eu só vivo assistindo coisas de terapia. Não. Então, eu assisto coisas que não tem nada a ver com nada, gente. Por quê? Sabe aquilo faz sentido para mim? Naquele momento tá fazendo. Amanhã, daqui 5 minutos, terminei aquela live. Nossa, não faz sentido para mim. Mas tudo que eu assisto, que eu leio alguma coisa, sempre tem lá nas entranhas, na entrelinha, algo que eu gosto de pegar para mim e que faz sentido. Então, eu tenho um caderno, às vezes eu anoto. Nossa, aquela pessoa falou isso há 5 anos atrás, gente. Será que faz sentido para mim hoje? Não, não faz. Ou faz, nossa, realmente ainda faz sentido. Né? Ainda tô caindo nesse buraco. Ainda Deixa eu pegar um gancho. Claro!
Isso aconteceu comigo quando a minha primeira, a Thalita, minha querida, ela falava algumas coisas pra mim nesse movimento aí, Kézia, porque é importante você fazer isso. Não, não é. E aí eu não quero agora. E hoje eu faço coisas que ela falava lá atrás. Então, às vezes, como a Sol trouxe, não é o momento. Às vezes você vai ouvir agora algo que dessa live que você vai aplicar só daqui a algum tempo. Sabe? Que agora não vai fazer sentido, mas lá na frente pode ser que isso daqui tenha sido só um portal para você ir mais fundo ou encontrar alguma coisa direcionada para te ajudar naquele caminho, sabe? Por isso que nada é inválido, né, Sol? Nada é inválido. Eu também acho que tudo tem Eu também. um valor e a gente consegue, se a gente tá, por isso que eu falo, esse autoconhecimento é muito bacana, porque se você tá aberto, né? Olha, universo, eu tô aberto, me manda mais dessas coisas para mim. E elas começam a aparecer como mágica, assim como eu coloquei no grupo lá com a Kes, ela já respondeu, tive uma conexão total com ela e fez todo sentido. Então, eu acho bacana a gente estar aberto para novidades, porque a gente está num negócio, né? Falando de empreendedorismo. Eu quero expandir meu negócio. Se eu só fico ali olhando aquilo, sabe? Aí eu me vem muito aquele escritório de contabilidade antigamente. Vem a pessoa sentada lá, aquele cara de mau humor. Então, a pessoa não está aberta para olhar a vida de uma outra forma, de uma outra perspectiva. Será que esse jeito, será que não vai dar certo? Vamos ver, vamos ser mais flexível. Então, às vezes a gente foi moldado, eu gosto muito de dar um exemplo do bonsai. O que é o bonsai? Eu tinha um bonsai na minha casa, depois comecei a olhar para ele, aí eu tirei ele e plantei ele na terra. Então, o que é o bonsai? O japonês foi lá, catou aquela coisa mais fofa do mundo. Então, ele vai lá, ele dá as frutinhas, né? Dá jabuticaba, dá pitanga. Ai, que coisinha mais fofa que é o bonsai. Você vai lá, você corta, você poda ele. A gente vive muitas vezes, eu vivi muitas vezes como um bonsai. Bonsai não quer ser bonsai, gente. Bonsai é uma árvore. O que a árvore quer? Qual é a natureza da árvore? Enraizar, crescer, expandir, dar frutos, preservar a vida e dar continuidade para a vida. Essa é a função de uma árvore, praticamente. Se ela está ali, quietinha, sendo podada, a gente tem que podar, né? Tem que podar bonitinho, colher os frutos. Então, alguém está me direcionando o que eu tenho, até onde eu tenho que ir. Ó, tem que só até aqui. Não, só até aqui, porque eu tenho que ser a fofa, eu tenho que ser essa... Não, porque o bonsai não quer ser bonsai. Então, a gente está cheio de bonsai nesse mundo, porque a gente não quer quebrar o vaso. Olha, eu tô aqui para o mundo, vamos expandir, vamos abrir. Quem está me dizendo que eu não posso? Quem está me podando? Por que eu me deixo ser podada no meu negócio? Na minha vida em si, né? Ninguém tem que ser o nosso semáforo. Olha, tá vermelho, não vai. Melhor não ir. Olha, tá amarelo, cautela. Ó, tá verde, vai. Não, a gente tem que quebrar esses vários paradigmas, né, do nosso autoconhecimento e não deixar que ninguém fale, olha, de você avançar, para você ter cautela. Então, a gente tem que seguir essa bússola interior do que faz sentido para mim. Né? Claro, quando a gente tem alguém que nos guia, né, como você, né, que você me guiou essa semana, me ajudou, é bacana isso. Então, eu absorvo aquilo que faz sentido para mim. Eu acho bacana a gente começar a quebrar um pouco esses paradigmas, sabe? Não sei se estou falando muita besteira aqui, mas eu gosto de trazer essas analogias de natureza porque é a base do meu trabalho. Assim como o xamanismo também tem essa base da natureza. Sim. É muito lindo, muito rico. E nós já passamos de 1 hora, né? Queria te agradecer. Tá vendo? Assunto que mais falta, mais tem pra gente falar. Tem muita coisa. Acho que a gente pode até repetir a dose depois, né? Acho que hoje foi uma abertura mesmo, né? Trazer consciência para esse tema. Entender essa ciclicidade que vai um pouco além até do sagrado feminino. É uma das formas, é um dos caminhos, né? Mas o cíclico... Não é o único, né? Não é o único. Não é o único. É o outono, é a primavera, são as luas, sabe? São as estações. Então, todo mundo isso está muito disponível para todo mundo, né? Não é só para mulher. Então, quando a gente olha assim o cíclico, os homens podem até falar, meu Deus, esse negócio não é para mim, mas é sim, porque o cíclico ele está em tudo, né? Vida, morte, morte, vida, e é isso aí. Sim, então, exato. Então, Sol, gratidão, galera. Vão lá, acompanhem o trabalho da Sol, né? Obrigada, obrigada pelo convite. Adorei o nosso bate-papo, adorei bater papo com o pessoal aí. Se alguém tiver alguma pergunta e não conseguir responder, ou assistiu depois, né? Às vezes a live fica disponível.
né? Pode entrar em Exato. contato, que eu tenho o maior prazer de responder. Do que eu tiver, o que eu puder responder, claro, né? Também não tenho as respostas para tudo, mas do que eu puder responder, vou responder para você. Muito bom. Gente, fiquem bem, uma boa quinta-feira, um bom restinho, né, de semana, bom final de semana também, né? E a Mesma gente se vê. coisa, galera. Obrigada, Ângela, Ellen que chegou no Obrigada, final. gente. Obrigada, Depois obrigada. assista, vai ficar salvo. Deia, querida, Gui, que tá sempre aqui, a Suelen. Ô, gente, vocês são uma preciosidade, viu? A gente se vê até mais nos stories ou então na próxima live. Beijo. Tchau, Sol. Tchau.